Ok, pessoal. Já havíamos discutido sobre as histórias dos juros simples, juros compostos, descontos, desconto versão simples, versão composta, certo? Vamos agora a analisar as llamadas anuidades ou também llamadas séries uniformes ou séries periódicas uniformes, também chamado de rendas. ¿Sí? É a mesma coisa, meus amigos, ok? Mesma coisa. Então, em outros livros vocês podem encontrar como anuidades, em outros livros como séries uniformes, em outros livros como rendas, ¿sí? Mas é a mesma coisa. Né? Bem, e obviamente haverá uma classificação de anuidades ou séries uniformes, né? Haverá aquelas dos tipos postecipadas, né? As antecipadas e as diferidas, que analisaremos nas próximas aulas. ¿Sí? Então, o objetivo desta aula consiste em analisar aquelas do tipo anuidades postecipadas. Obviamente vamos a analizar que sería uma anuidade. Né? Então, define-se a anuidade como a renda certa ou série uniforme como uma sucessão de pagamentos ou recebimentos exigíveis em épocas predeterminadas destinadas a extinguir uma dívida ou construir um capital. Então, as rendas, como estava comentando, as rendas certas, ou também chamadas séries periódicas uniformes ou anuidades, ¿sí? Já falei que é a mesma coisa, né? Podem ser divididas em do tipo postecipadas, anuidades antecipadas e anuidades diferidas. ¿Sí? As anuidades postecipadas se caracterizam porque após fazer um, um negócio, uma compra, por exemplo, né, você começa a pagar daqui a um mês, por exemplo. Ou seja, você não paga na hora. Sim, você não paga na hora. As que sim se pagam na hora são as antecipadas. Né? E as anuidades diferidas misturam ambas ideias. Né? Tem um período de carência para as anuidades diferidas. ¿Sí? Vamos a analisar isso com mais calma nas próximas aulas. Mas nosso foco hoje serão as anuidades postecipadas. Um exemplo comum, bem rápido, é o cartão de crédito. Né? Quando vocês querem comprar um celular, por exemplo, ¿sí? Pensa que o celular, não sei, de preço R$ 1.000 à vista, né? Mas aí você disse que não, que você quer parcelar. Então, ok. Então, o preço parcelado já não será R$ 1.000, será talvez 1.200, não sei. ¿Sí? Eh, Quando você faz a compra com o cartão de crédito, ¿sí? Você não vai pagar na hora. Você não vai pagar, você vai pagar daqui a um mês, né? Daqui a um mês você começará a pagar a fatura, né? As 12 parcelas, ou 4 parcelas, ou as parcelas que você haya definido, ¿sí? Ou seja, seria um caso do tipo anuidades postecipadas. Por quê? Porque o primeiro pagamento que você irá fazer não será na hora, será daqui a um primeiro período. Né? ¿Sí? Então, esse seria um exemplo de anuidades postecipadas. ¿Okay? Bem, então as anuidades postecipadas, como já comentei, são aquelas em que os pagamentos ocorrem no fim de cada período e não a princípio. ¿Sí? Cartão de crédito é um exemplo típico. ¿Sí? Então, temos aqui este diagrama fluxo de caixa. Né? O valor presente representa a soma das parcelas atualizadas para a data inicial do fluxo na data zero. Né? Então, vamos então atualizar as parcelas. ¿Sí? Aqui temos então, pensa que você comprou um celular, né? Então, primeira parcela acontece após um mês. Segunda parcela após o seguinte mês. Terceira parcela no terceiro mês e assim por diante. Né? ¿Sí? Mas, como já havíamos comentado desde o primeiro dia de aula, né? Para cada um destes tempos temos pagamentos, né? Temos dinheiros, ¿sí? E nós só podemos fazer operações de capitais na mesma data focal. Né? Então, o que temos que fazer? Pois temos que escolher uma data focal. No caso, podemos escolher a data focal de hoje. Então, teríamos que descapitalizar todas as parcelas.
y actualizarlas, quiero decir, levarlas en una misma data, en un caso, una data focal de hoy, data 0. ¿Sí? Lembrem que para o caso juros compostos, né, o montante, o capital vezes 1 mais I potência N. Né? Então, quando vamos a descapitalizar, por exemplo, esta parcela aqui, né, como estamos descapitalizando, então, isso quer dizer que este cara passa para frente como teríamos que analizar então o capital. Então teríamos então capital o capital respectivo de esta parcela, ¿sí? Sería, vamos a llamar de C1, por ejemplo. ¿no? Entonces teríamos aquí que C1 sería entonces igual a un montante, en un caso esa parcela R, sobre 1 más I potencia o tempo, a diferencia de los tempos. En un caso 1 menos 0, pues me da 1. ¿sí? ¿Qué pasa para esta otra parcela? Pues capitalizamos, ¿no? O sea, encontramos su capital respectivo. Pues será C2 igual a R sobre 1 más I potencia a diferencia de los tempos. 2 menos 0, pues 2. ¿sí? Y así por diante, con C3, pues será R, ¿sí? Sobre 1 más I potencia R y punto, punto, punto. Então, todas elas agora sim estão dentro da data de hoje. Então, já podemos manipular, já podemos sumar, já podemos fazer operações. Podemos dizer, então, que o capital atual que iremos pagar, considerando a taxa respectiva, nada mais será a suma. ¿sí? A suma das atualizações. Né? Aqui temos o gráfico das actualizações. ¿sí? Bem, então, acontece que aqui podemos colocar em evidência R para fora. ¿sí? Então, teríamos 1 sobre 1 mais I, 1 sobre 1 mais I al cuadrado, 1 sobre 1 mais I potência 3, 1 sobre 1 mais I potência N. ¿no? Temos aqui uma suma de termos de progresión geométrica, una cantidad finita, una suma finita de una progresión geométrica. Entonces podemos usar las fórmulas que envuelven los capítulos de progresión geométrica y podemos reescribir esta suma de manera un poco más conveniente. ¿sí? Isolamos R, que representan las prestaciones. Entonces podemos reescribir las prestaciones R como siendo valor actual, ¿sí? veces este cociente, que resulta de usar las fórmulas de sumas finitas de progresiones geométricas. Entonces, de esa forma vemos que las prestaciones, o también llamado pagamentos o recibimientos, ¿sí? es igual al valor actual, o también llamado valor principal o valor financiado, veces este factor, ese cociente, veces I veces 1 más I potencia N dividido por 1 más I potencia N menos 1, en que I representa a taxa de juros y N representa un número de periodos. ¿sí? O, equivalentemente, podemos isolar C, o valor actual, y tendríamos otra fórmula que me relacione R con este otro factor. ¿sí? É a mesma fórmula, simplesmente foram deslocadas as peças. ¿sí? A fórmula é a mesma. Então já temos aqui nossa expressão para calcular os rendimentos. ¿okay? As prestações. ¿sí? As prestações. Bem, ou outra maneira equivalente de calcular o valor actual, ¿sí? También é dada por esta outra forma. As equações, repito, são as mesmas, simplesmente foram deslocadas as peças para que fique de uma maneira um pouco mais curta ou talvez um pouco mais atractiva. Então aqui temos o caso de como calcular o valor actual, só que em termos desta outra forma. ¿sí? Então são as mesmas equações, as mesmas. ¿sí? Simplesmente uma peça foi deslocada para outro lugar. Y fin de historia. Ejemplos.
calculemos o valor actual. Calculemos C. Uma pessoa possuidora de 10 títulos, né, de valores nominais, ¿sí? De R$ 2.500 cada e com vencimentos mensais e sucessivos. O primeiro de hoje a 30 dias, vende estes títulos a uma taxa de 3% ao mês. Então, quanto apurou com a venda? Bem, repare que estamos diante de uma operação em que o primeiro pagamento iremos fazer não na data de hoje, mas daqui a um mês. ¿Sí? Ou seja, estamos diante de um caso do tipo anuidades post-antecipadas. ¿Sí? Porque o primeiro pagamento que vamos, a primeira prestação que vamos fazer, a primeira parcela, não vai ser na hora do momento da operação, mas daqui a um mês. Mas daqui a um mês. Então, colhemos os dados. No caso, vemos que queremos encontrar o capital actual, né, o valor actual. Vemos que o valor do título, de cada título, é de 2.500. ¿Sí? O número de título seria 10. A taxa de juros, no caso, 0,03 ou 3%. ¿Sí? E o primeiro vencimento ocorre daqui a um mês, uma anuidade post-antecipada. Né? Lembrem que C representa o valor actual, M o montante para exercícios futuros, R pagamentos ou prestações ou recebimentos e a taxa de juros da operação e N o número de períodos. Né? Então, dito isso, calculemos o valor actual. O valor actual, então, nada más será, ya presenté, o valor actual C simplemente aparece de esta formulilla, isolamos C y ya tenemos nuestra formulilla para el cálculo de C, el valor actual. En un caso, da de esta forma. Entonces ya tenemos R, ya tenemos N, ya tenemos a taxa, ya tenemos todo. Simplemente sustituimos. Entonces, teríamos R, 2500, taxa 003, N, 10 títulos, ¿sí? Substituimos, aplicamos a la calculadora, vemos que este numerador va a me dar 03439, o denominador 00403 o aproximadamente, ¿eh? Dependiendo de cuántas casas decimales se consideran, que multiplicando por 2500 teríamos un valor actual de 21.375 aproximadamente reais. ¿No? De modo que o valor apurado com a venda foi de 21.325,5 reais. Ok? Bem, seguimos. Outro exemplo, cálculo das prestações. ¿Sí? Cálculo das prestações. Então, a quantia de 50.000 reais foi financiada em 12 prestações mensais. A uma taxa de 2,5% ao mês, determine o valor das prestações. Então, notamos que a primeira prestação será daqui a 30 dias, daqui a um mês. Ou seja, estamos em um caso do tipo anuidade post-antecipada. ¿Sí? E para esse caso, como calculamos as prestações? Já havíamos colocado a formulinha. Né? Colhemos aqui nossos dados. No caso, o valor atual, o valor presente é de 50.000. Né? Foi financiado em 12 prestações, correto? A uma respectiva taxa de 2,5% ao mês. Né? Então, queremos determinar as prestações, ¿sí? O valor das parcelas. Ya sabemos então que as prestações, ¿sí? É dada por C veces este factor que se llama factor de recuperação de capital. ¿Ok? Então, calculamos este factor, multiplicamos por C y fin de historia. O sea, de aquí para frente, una conta directa. ¿Eh? Ya tenemos a taxa, ¿sí? Tenemos o capital, perdón, o valor actual,
temos as prestações n igual a 24, quero dizer, então substituímos e teríamos que as prestações seriam um valor de 4.874 reais aproximadamente. ¿Sí? Aproximadamente. ¿Sí? Então, essa seria a resposta deste resultado. Né? Ou seja que 12 prestações mensais de 4.874 reais. Né? A uma taxa, claro, de 2,5% ao mês. ¿Sí? Isso que significa? Que significa isso? Bem, o problema pedia determinar a quantia de 50.000 reais foi financiada em 12 prestações mensais. ¿Sí? Em 12 prestações mensais. Né? Então, o valor financiado foi de 50.000. ¿Sí? Mas é como se vocês fizeram um empréstimo a um banco. Né? Vocês emprestam do banco 50.000. ¿Sí? Então, o banco vai te cobrar as parcelas. Né? Que parcelas? Pues cada uma delas de 4.800. Né? De modo que no final da operação, quando você termine de pagar a dívida, você haverá pagado 58.000 reais aproximadamente. Ou seja, um 16% a mais, ¿sí? Que seriam os juros. ¿No? Que seriam os juros. Bem, que mais? Outro exemplo, cálculo do montante. ¿Sí? Quanto uma pessoa acumularia no fim de 24 meses se depositasse mensalmente 5.000 reais em um banco, não sei, na Nubank, ¿sí? A uma taxa de 2%. Então, os depósitos serão mensais, não serão na hora, mas serão no final de cada mês, de modo que estamos diante de uma anuidade postecipada. Colhemos os dados, que queremos? Queremos um montante, ¿sí? Queremos um montante. ¿Sí? Queremos saber quanto dinheiro iremos acumular fazendo depósitos de 5.000 reais por 2 anos a uma taxa de 2% ao mês. ¿Sí? Quanto conseguimos acumular? De modo que o banco pague, né? Pague juros de 2% ao mês. ¿Sí? Bem, então, colhemos nossos dados, cada depósito 5.000 reais, número de períodos 24 meses, 2 anos, a uma taxa de 0,02. Então, quanto conseguimos juntar no banco? ¿Sí? Então, uma outra fórmula para o cálculo do montante também estará em termos dos depósitos, ¿sí? Dos depósitos, R no caso. ¿No? Então, esta vai ser a forma de calcular o montante. ¿Sí? Este factor chama-se factor de acumulação de capital. M, como já vimos, é o montante acumulado. R seria os depósitos, o valor de cada depósito periódico e a taxa, no caso do banco, né? E N é o número total de períodos. Então, calculamos este factor, multiplicamos por R e fim da história. Já temos tudo na mão. Temos que os depósitos são 5.000, a taxa é 0,02 a 24 meses, de modo que iremos obter um montante de 152.000 reais. O que significa isso? Significa, meus amigos, que se vocês pegam os 5.000 reais de depósito mensal e guardam no colchão por 24 meses, você não vai ganhar nada. Você iria ganhar 120.000 reais, você iria juntar os 120.000 reais, que representa 50.000 vezes 24. Né? Você está colocando os 5.000 debaixo do colchão. Né? Mas se você pega esses 5.000 reais e coloca no banco a uma taxa de 2% ao mês, então daqui 24 meses
você haverá juntado 152.000 reais, ou seja, 32.000 reais a mais se você guardasse seu dinheiro mensalmente em uma, não sei, debaixo de seu colchão, né? Então, iríamos obter um lucro, ¿sí? De 26% a mais se colocamos no banco. ¿Ok? Então, problema de montantes. Vamos fazer aqui mais um problema. Cálculo do depósito mensal. Qual deve ser o valor do depósito? Bem, se uma pessoa deseja acumular 150.000, ¿sí? No fim de 24 meses, a uma taxa de 2% ao mês, quanto deve ser o depósito que debemos de realizar, de aplicar? É uma caderneta que pague, uma caderneta, um banco, o aplicativo Nubank, o que for, né? Que pague a taxa composta de 2% ao mês. Então, de novo, estamos diante de uma anuidade postecipada, ¿sí? Porque debemos fazer os depósitos cada fim de mês, correto? Ou após de cada período, né? ¿Sí? E serão depósitos constantes e mensais, né? Bem, então determinamos os depósitos, R, ¿sí? Já temos um montante de 150.000, o tempo 24 meses, a taxa de 0,02 que paga o banco, então queremos os depósitos, ¿sí? É como se vocês querem comprar um apartamento, né? O apartamento está a 150.000 reais. Então, ok. Então vocês querem comprar esse apartamento, ¿sí? Então vocês querem juntar o dinheiro. ¿Cuál debe ser la cantidad perdón, vocês querem fazer um empréstimo do banco de 150.000 porque vocês querem comprar um apartamento, né? E aí vocês decidem pagá-lo em 2 anos, de 24 meses, né? A uma taxa de 0,02. Qual deve ser a quantidade de cada depósito? Já temos a fórmula do montante que relaciona as prestações, ¿sí? Então, isolamos os depósitos e teríamos uma formulinha que relacione depósito em termos do montante. Este factor aqui representaria o fator de formação de capital. Já temos tudo, temos a taxa, temos N que é 24, então calculamos este factor multiplicado por M e, no caso, iríamos obter 4.930 reais, ¿sí? Que sería el valor dos depósitos. Dos depósitos. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que el depósito mensual necesario sería de 4.930 reais, ¿no? Por 24 meses a una taxa de 2% ao ano para conseguir 150.000 reais en 2 anos. ¿Sí? En 2 anos. ¿Sí? Bem, obviamente, si mudamos de taxa, né, iremos obter outros valores de depósito, né? Reparen que quando a taxa for de 1,5%, os depósitos mensais devem ser de 5.400, ¿sí? E, consequentemente, o total depositado é 130.000. Se a taxa for de 2%, ou seja, maior, os depósitos seriam de 4.900, ou um total depositado de 118.000, né, em 24 meses, ¿sí? Então, reparem que quando aumentamos a taxa de juros, quanto maior for a taxa de juros, os depósitos vão sendo cada vez menores, né? ¿Sí? Menor esforço de poupar, né? Ou seja, o valor do depósito vai ser menor, né? Isso se aumentamos as taxas, né? Se aumentamos o valor das taxas. Isso mesmo. Bem, estamos analizando, ¿sí? O caso de anuidades con una operación finita de prestaciones, ¿no?
Mas se for o caso infinito, então estaríamos num caso de perpetuidade. No caso de os pagamentos serem infinitos e postecipados, teremos então o que se denomina de perpetuidade. Como o número de pagamentos é infinito, se vamos a estar pagando eternamente, então não faz sentido calcular o montante, que vai ser infinito. Né? Então, o valor actual nada más está definido en termos das prestações R dividido pela taxa I. Então, para pagamentos infinitos postecipados, ou seja, perpetuidade postecipados, podemos calcular o valor actual como as prestações dividido pela taxa I. Veamos aquí un ejemplo. ¿Cuánto debe ser depositado hoy para obterse una renda anual perpetua de R$1.000 pagáveis no fim de cada ano, se a taxa de juros for de 10% ao ano? Então, estamos no caso da perpetuidade, o valor actual nada más é R dividido por I, no caso 1.000 dividido por 0,1, porque é 10% da taxa, R$10.000. Bem, eu coloquei aqui mais exemplos, sim? Para que vocês se divirtam. Já. Ok, vou fazer aqui. Viram que estava aqui interessante. Cadê? Sim. Consideremos este caso. Um bem cuyo preço à vista é R$4.000 será pago em 8 prestações mensais, iguais que vencem a fim de cada mês. Né? Então, considerando que o juro composto cobrado é 5% ao mês, calcular o valor das prestações, ¿sí? O valor de R. Já temos esta formulinha, colhemos os dados, vemos que o valor actual C seria de 4.000, o valor presente, a taxa de 5% ao mês, 8 prestações, ¿sí? 8 prestações, e queremos o valor de cada prestação. Estamos então diante de uma série postecipada. Bem, já enunciei várias vezes a formulinha para o caso das prestações, R. Então temos tudo. Temos C, que é 4.000, a taxa, que é 5%, ¿sí? N, que é 8, a quantidade de prestações. Então, calculamos o quociente, multiplicamos por 4.000 e teríamos R$618 aproximadamente. Isso quer dizer que o valor de cada prestação, de cada parcela, ¿sí? Seria de R$618 aproximadamente para 8 parcelas, 8 prestações mensais a uma taxa de 5% ao mês. Aqui temos outro caso. Agora considere o mesmo exemplo anterior, só que com a seguinte variância, com a seguinte modificação. Consideremos que no ato da compra, ¿sí? Vamos a dar uma entrada de 20%, ¿sí? Sobre o valor da vista. O valor da vista era 4.000. O 20% de 4.000 pues sería 800. Entonces ya no vamos a trabajar con los 4.000 porque ya estamos pagando, ya estamos adiantando un 20% que sea 800. Entonces eso quiere decir que estaría restando 4.000 menos 800, 3.200. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el valor de las prestaciones? Entonces, ok, como ahora estamos dando una entrada, entonces el financiamiento sería ahora 4.000 menos o 20%, o sea, 4.000 menos 800, o sea, 3.200. Este sería entonces nuestro nuevo capital, nuestro nuevo valor actual, 3.200. ¿Sí? Porque ya hemos adiantado una parcela, ¿no? Entonces, a entrada será de 800, valor financiado 3.200. Entonces calculamos, para o caso de entrada, calculamos as prestações,
ahora sería C menos C veces a mesma formulinha. No caso, calculamos este factor, ¿sí? Calculamos este factor, aquí está calculado, reescrito alias, aquí está. Una otra forma de calcular, aquí está. Queremos calcular entonces este factor multiplicado por C menos C. Una otra forma de calcular este factor, ¿sí? Calculando este cociente, ¿sí? Porque son iguales, ¿no? Simplemente estamos reescribiendo, ¿no? Las ecuaciones. Entonces, calculamos ese factor, que en un caso daría 6,46321, ¿sí? Y consecuentemente el valor de las prestaciones após ter feito a entrada, pues sería de R$ 495 aproximadamente. Entonces, consequentemente, se você deu uma entrada, quer dizer que as prestações, obviamente, devem de ser menores, né? Aqui temos as prestações se não dermos uma entrada e aqui temos as prestações caso demos uma entrada. ¿Okay? Obviamente, si damos uma entrada, então o valor total a pagar pues sería menor si no désemos uma entrada, né? Então iríamos economizar R$ 190 aproximadamente. Né? Sim, faz sentido, né? Se você dá uma entrada, então o valor total que você irá pagar com as parcelas vai ser um valor menor que se você não tivesse dado uma entrada e estivesse pagando as parcelas, obviamente com prestações maiores. Né? ¿Sí? Bien, vamos a parar por aquí y continuamos la próxima.